Glória a Deus. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria estar nessa casa, privilégio, uma honra, cultuar com vocês, celebrarmos ao Senhor Jesus um culto e nos assentarmos à mesa da ceia. Eu quero agradecer de uma maneira muito especial a esse ministério, a De Paulistana, que me acolhe, que me recebe com tanto carinho, e este carinho é recíproco. E ao pastor presidente, minha palavra de estima, minha palavra de gratidão, pelas indicações, pelo afago, pelo carinho, e por me receber mais uma noite aqui na celebração da ceia. Pastor presidente, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, tá? A diretoria desta igreja, os amigos que eu fui conquistando e fomos nos relacionando, as congregações que eu já estive cooperando, a mesa diretora, que eu já estive aqui em reuniões de obreiros, ao pastor vice-presidente, enfim, esse ministério é uma bênção, e o hino que a irmã cantou é uma verdade, é uma realidade, e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, tá? Minha família está comigo, minha esposa Fernanda, e as nossas crianças, a Caroline e o Otiniel. Saudar a todos os amigos e obreiros e pastores e a minha palavra de gratidão. Amém? Amém. Quem trouxe Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Localize, por favor, o texto do Evangelho de Jesus Cristo conforme Mateus, capítulo 26. Evangelho de Jesus Cristo conforme Mateus, capítulo 26. Versículo 36. Palavra de Deus, texto sagrado, diz assim para nós. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém. Vamos ao seu assento. Muito obrigado. Eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes nessa oportunidade tão solene, nobre e memorável da Igreja do Senhor Jesus, que é o culto da celebração da ceia, um mandamento, um sacramento, uma noite de memória, onde mensalmente a Assembleia de Deus se reúne para congregar-nos, comungarmos e declararmos a nossa gratidão à morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário e celebrarmos a sua ressurreição. O cenário da celebração da ceia, do Getsêmani,
do Gólgota, do sepulcro, é familiar a todos nós. Até porque, no período do discipulado, ao aceitar o cristianismo, você é lecionado, você é instruído sobre o enredo da crucificação, toda a composição do cenário das vias dolorosas de Jerusalém, ou seja, é um assunto extremamente familiar. O pastor, aos domingos, ministra mensagens relacionadas, pertinentes ou até intrínsecas a esse tema. Mensalmente, na celebração da ceia, você é ministrado a respeito deste assunto. A leitura oficial do apóstolo Paulo, que deixou para nós o registro na igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 11, nos traz a lume essa cena da ceia, da mesa e do processo salvífico de Jesus. Ao ingressar em um curso teológico, você tem a matéria soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ou seja, a igreja está fundamentada na cruz de Jesus. A palavra da igreja é a mensagem de salvação através da cruz de Jesus. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, João registra isso no seu edital, capítulo 14, quando diz que Jesus é caminho, Jesus é verdade e Jesus é vida. O mesmo João, escrevendo a carta ou o livro do Apocalipse para a igreja, a carta à igreja de Filadélfia, diz que este também é justo e verdadeiro. No edital evangelístico ele diz que ele é verdade, e lá ele diz que ele é verdadeiro. Pastor, tem diferença? Para nós talvez nenhuma. Se eu disser assim, o irmão lá fala a verdade, você diz, que bom. O irmão lá é verdadeiro, você diz, que bom. Soa-nos como sinônimo, mas na origem, na palavra grega, há uma diferença da expressiva para a verdade e da expressiva para verdadeiro. Enquanto verdade, nele não há mentira, ele é a verdade. Mas quando João cita verdadeiro, João estava dizendo que foi protocolado, declarado, assinado que ele é verdadeiro. Ou seja, além de nele não haver mentira, tem um documento protocolado que ele é verdadeiro. Esse é o nosso Jesus. Então, a igreja do Senhor, ela é baseada na mensagem cristocêntrica. Eu até posso ministrar no Antigo Testamento, e devo. Eu até posso falar das cartas dos apóstolos, e devo. Agora, a título de salvação, Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Isso não é novidade a ninguém. É interessante pensarmos numa frase que o sangue de Jesus Cristo, ele é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas só é eficiente para aqueles que creem. Logo, a mensagem, ela é sugestionada, ela é oportunizada universalmente, mas ela é aceita individualmente. Quando eu li esse texto, pensando na reunião desta noite, saltou da Bíblia todo o cenário da crucificação de Jesus. Pastor, conhece essa história? Que bom, eu não trouxe, não vim aqui trazer novidade a ninguém. Mas se você vier comigo nessa linha de raciocínio, antes do Calvário, tendo o endereçamento do Getsêmani, eu quero pensar com vocês e pensar deste texto lições práticas que os evangelistas registraram no ministério de Jesus. Mateus, por exemplo, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas, capítulo 22 e João, capítulo 18. Todos eles trouxeram para nós
o enredo da crucificação, cada qual no seu detalhe, alguns peculiar, outros outros similares, outros traçando um paralelo. Isso é interessante por conta dos pontos de vistas de cada um. Mateus, que foi o evangelista que nós lemos, no capítulo 26, registra para nós, a partir do versículo 36, Jesus entrando no Getsemane. E quando nós partimos desse pressuposto de Jesus entrar no Getsemane, dá-se a ideia que é o início do seu sacrilégio, do seu sacrifício. E de fato o é. Pastor, Jesus sofreu muito, sofreu. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Então aqui eu já tenho uma primeira lição. Quando eu sofro ou passo por algum sofrimento, eu não estou sendo melhor, pior do que nenhum dos senhores e nem de Jesus. Se Jesus sofreu, por que eu não posso sofrer? Então sofrimento não tem nada a ver com identidade, com filiação, com agradabilidade, com amabilidade do Pai. Se Jesus é o Filho de Deus, que desceu dos céus, sofreu, nós não estamos isentos destes sofrimentos. Então Jesus passou por esse ambiente do Getsemane, sem falar no seu ministério, nas suas oposições, nos levantes, nos momentos que ele foi ignorado. Jesus, alguém disse assim: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Esse aí é o Cristo? E aí nós não trabalhamos, não sabemos trabalhar com confrontação. Pastor, estão desdenhando do meu ministério. Desdenharam de Jesus. Pastor, não estão asseverando a minha chamada. Não asseveraram a de Jesus. E Jesus deixou escrito para nós, Mateus registra isso no capítulo 10, se chegares em um ambiente, se chegares a uma cidade, e você não for bem recebido, bate o pé, sobe poeira e siga em frente. Pastor, para que isso? Para ensinar para nós que a sua missão é maior do que a sua decepção. Para ensinar para nós que a sua chamada é maior do que a oposição. E nós devemos seguir. É aquilo que nós chamamos de foco, né? Aí fora, todo o contexto de técnicas, todo o contexto de aceleramento, de engajamento, de crescimento. Alguém diz, você precisa ser determinado. Mas Paulo já dizia isso: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, você observa que Jesus passou por essas oposições, por essas hostilidades pelos religiosos do templo, pelos maiorais do Sinédrio. As cenas finais de Jesus rumo ao Gólgota, toda a dramaticidade do Getsemane antes dos açoites na Fortaleza Antônia. Então, dentre todos os ambientes conflituosos, sofredores que Jesus passou, eu quero destacar pelo menos dois: Getsemane e Gólgota. Eu quero destacar pelo menos dois: Getsemane e Gólgota. Para falarmos desses dois ambientes, que aconteceu tudo ali no mesmo período, né? No período da madrugada, manhã e tarde, você precisa entender um pouquinho do que estava acontecendo em Jerusalém. O dia é festivo, há uma aglomeração de pessoas em Jerusalém. As pessoas estão apinhadas, há o pessoal ali prontos para festejar e celebrar. Mas na madrugada de quinta para sexta, o texto registra que Jesus estava no Getsemane. A entrega de Jesus por nós na cruz começou no Getsemane. A cruz só foi o ápice dessa entrega. Dias atrás alguém me perguntou: pastor, por que Jesus não teve medo da cruz? Eu disse: quem passou pelo Getsemane, irmão, vai temer o quê no Calvário? Quem passou pelo Getsemane não teme nada do que acontecerá ou do que aconteceu no Calvário.
Aí eu fiquei pensando nisso, se já tinha o Calvário, por que passar pelo Getsemane? Se o Calvário já era projeto de Deus, por que passar pelo Getsemane? Era só chegar lá e ser crucificado. Mas não, os céus teve o detalhamento de Jesus passar pelo Getsemane. Se você gosta um pouquinho de ciência a respeito do sofrimento que Jesus passou, há um processo que Jesus sofreu chamado hematidrose, quando a pessoa ela é colocada em situação de uma dor terrível, de um afugentamento, de uma depressão até mesmo, e a pessoa agora começa a suar sangue, há um abatimento moral violentíssimo, suas emoções estão desajustadas e a pessoa começa a suar sangue, as suas glândulas sudoríparas começam a gotejar sangue misturado com suor. Isso é o sofrimento atroz, o sofrimento horrendo. Jesus passa por isso. Lucas dá o detalhe, porque Paulo disse à igreja de Colossos que ele era médico. Então só Lucas dá esse detalhe no capítulo 23, no capítulo 22. Olha que coisa interessante, quando Jesus está rumando-se para o Gólgota. O Getsemane foi uma fase, o Getsemane foi um período. E eu lendo, relendo, pontuando, disse: Senhor, os irmãos já conhecem essa história, a igreja conhece todo o contexto do Getsemane. O que eu tenho a ver com isso? O que é que a igreja de Jesus tem a ver com esse processo? Pastor, quem estava com Jesus no Getsemane? Os seus discípulos. Jesus tinha 12. Um, que é o Judas, já tinha se adiantado para as suas negociações. Então sobrou 11. Dos 11, Jesus chamou 3. Então restaram-se 8. Jesus chama os 11, os 8 ficam, os 3 vai um pouquinho mais adiante. Quando Jesus leva os 3 um pouquinho mais adiante, Jesus diz para os 3: fique aqui, que eu sozinho vou um pouquinho mais ali. Então o processo foi sendo fragmentado, foi escalado, não? Jesus chegou com os 11, fica 8, vem 3 e agora vou só. Por que Jesus foi só? Para ensinar para nós que existem processos na vida que você até tem 11, mas 8 fica, depois fica mais 3, depois vai só você. Pastor, há algum pecado nisso? Não. Jesus, que alimentou multidão, mais de 5.000 comeram pães, agora está no Getsemane sozinho. O meu departamento tem 15, 20, 100, 500, mas existem situações que você está só. Pastor, não dá para convidar ninguém, e não é que eles não querem vir, é Deus que está dizendo: não vão vir. Mas e se eles não, será que se eu ligar não vão me atender? Não é que não querem atender, é Deus que não permite que eles atendam. Pastor, existe isso? Existe. Jesus viveu isso. Agora, olha que coisa interessante eu pensar: será que Getsemane me remete a uma prova que só eu passo? Sozinho. E os meus amigos não entram. Meu pai e minha mãe também não entram. Para quê? Para ensinar para nós que existem provas privadas. Existem provas que é só sua. Existem ambientes que é só seu. Existe ambiente que não tem como levar ninguém. Pastor, esses ambientes são quais? Aquela lágrima que só você sabe quando derramou. Aquele choro que só você sabe onde chorou. Aquele momento de amedrontamento, de afugentamento que só você viveu. Mas o meu pastor é tão gente boa, meu líder amável demais, meus pais sempre estão junto. Por que ninguém vem agora? Porque são aquelas provas que eu preciso passar sozinho. Esse é o Getsemane. E o Calvário? Público.
E o Calvário, todo mundo viu. E o Calvário, todo mundo tinha acesso. E o Calvário era exposto. Você percebeu que tem prova que é solitária, sozinha, privada, e tem prova que ela é pública. Pastor, troca em miúdos. Vou trocar. Tem situação que só você sabe o que passa aqui dentro. E só você sabe o que passa lá dentro de casa. Isso é prova privada. Agora tem prova pública. Todo mundo está te vendo andar a pé. Tem prova pública. Todo mundo te vê com a mesma roupa. Parece até uniforme na igreja. Todo mundo te vê pegando ônibus coletivo. Todo mundo te vê com um currículo na mão, de cima e para baixo. Isso é prova pública. Mas se as pessoas estão te vendo e parece que ninguém te ajuda, é Deus dizendo, é só para ver. E aqueles que não vê, pois é só você. Então tem situações na vida que eu passo só. E tem situação na vida que todo mundo vê, mas ninguém pode me ajudar. Que é isso, pastor? Getsemane e Gólgota. Então o que o Getsemane ensina para nós e Jesus passou por lá? Repito aquela pergunta que eu observei agora há pouco. Se já tinha cruz, por que tem Getsemane? Porque a semântica da palavra Getsemane significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Lugar de espremer azeitona. Essa era a significação do ambiente. Lugar de espremer azeitona. E por que Jesus foi para lá? Porque a palavra Cristo tem a significação ungido. Então, se Cristo é o ungido, deveria extrair dele algum óleo. E é por isso que ele foi para o Getsemane. Aí eu gosto demais de um cântico de um profeta que a gente diz e a gente canta. Quem, pastor? O Abacuque. Quando o Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelhas nos currais, e as vacas já foram arrebatadas, e o produto da oliveira minta. Pastor, que produto da oliveira mentiroso é esse? O que é o produto da oliveira mentir? Aí, se você remeter às páginas deuteronômicas, capítulo 28, versículo 40, você observa que o fruto não podia cair. Se caísse o fruto, o azeite desse fruto não servia. Não podia cair o fruto no chão. Se caísse no chão, não servia. O fruto deveria ser apanhado no pé. Se o fruto caísse, podia espremê-lo e o azeite que saía não era bom. Para quê? Para ensinar para nós que azeite de fruto caído não é bom. Mas bora lá, continuando o texto. E quando exprimia essa azeitona, ela não deveria soltar aquela que nós chamamos de carne da azeitona. Ela tinha que só soltar o óleo. E quando ela não soltava o óleo, alguém dizia: mentiu. Essa azeitona mentiu. Por quê? Só tinha a aparência, mas não tinha o óleo. Era grande, mas não tinha o óleo. Pastor, e como é que eu sei se tem o óleo? Só no processo da prensa. Quanto mais apertava, mais azeite tinha. Quanto mais apertava, mais azeite tinha. E sabe qual é mais lindo o processo? Você já comprou um sachê de azeitona? Quanto custa? 5 reais? 9 reais? 10 reais? Quanto? Percebeu? Ah, pastor, custa tal. Ok.
Já comprou meio litro ou 1 litro de azeite? É o quê? É caro? O que é mais caro, o azeite ou a azeitona? É o quê? Mas não é da azeitona que se tem o azeite? Então não deveria ser a azeitona mais cara? Então por que, pastor, que a azeitona é mais barata e que o azeite é mais caro? Quanto mais espreme ela, mais tem azeite, mais encarece. Por que, pastor? Porque o azeite saiu da azeitona espremida. Quanto mais azeite tem, mais caro é, porque o que encarece é o processo. Eu quero ser um obreiro de valor. O que encarece é o processo. Eu quero ser uma obreira de valor. O que encarece é o processo. E Deus trouxe alguém aqui para dizer: quanto mais espreme, mais caro você fica. Quanto mais te espreme, mais azeite você tem. Tem gente aqui que veio na prensa, mas está pingando óleo. Aleluia. Tem gente que só Deus sabe o teu Getsemane, e alguém está dizendo: não vai passar pelo Getsemane. Deus disse: vai passar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite para dizer para alguém: suporte essa pressão da prensa. Você tem familiaridade com essa pessoa que está do lado? Tem. É familiar? É. Por quê? Esse negócio de máscara sem máscara, fala ou não fala, aperta ou não aperta? Então, se você tem familiaridade, fala assim para ela: suporta a prensa. A prensa de Deus não é para te matar, é só para ver o que tem aí dentro. Eu estou sentindo Jesus aqui, hein? Pastor, estou passando uma prensa. Fica tranquilo. Você já cantou prensado? Você já pregou prensado? E você está tão prensado que está assim: meu Deus, tem misericórdia. Mas tem alguém pegando a unção. Tem alguém pegando a unção. Tem alguém pegando a unção. Tem alguém pegando a unção e dizendo: eu preciso disso aqui. Aí, se você pensar comigo agora no mundo espiritual, a maior derrota do inferno era o Cristo na cruz. Então, quando Cristo passa pelo Getsemane, o diabo diz: aguenta não, esse produto da oliveira vai mentir. E aí, será que é o Cristo ungido, o Cristo falso? Como é que é? Meu irmão, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Eu só quero refletir com vocês um pouquinho no texto. No texto mesmo. Onde, pastor? A partir do 36. Olha o que diz. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a entristecer e angustiar-se, e disse: a minha alma está aflita e triste até a morte. Fique aqui, que eu vou ali.
Já disse isso, repito e reitero. Deixou os 8, deixou os 3 e foi só. Mas quando ele volta, ele encontra os 3, é o quê? Dormindo. Acorda! Você não consegue vigiar comigo 1 hora? E eles acordaram. Oh, Jesus, desculpa aí, Jesus, desculpa aí, vamos voltar a orar. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai. Na segunda, mesma coisa. Na terceira, eu disse, meu Deus do céu, os 3 não conseguiram 1 hora. Aí eu fui pesquisar os 3. Pedro. Quem eram eles? Pescadores. Lá em Lucas 5, quando Jesus chama-os para o ministério, eles eram pescadores. E vocês sabem, tanto quanto eu, que o pescador profissional pesca no período noturno. E os 3 pescavam à noite. Tem algum relato bíblico aqui que os 3 dormiram durante a pesca? Mas dormiram durante a Para quê, pastor? Para ensinar para nós que no meu Getsemane, se eu querer levar alguém, eles vão dormir. E além deles dormir, eles vão ensinar para nós o seguinte: se for do meu interesse, eu fico acordado. Agora, se for só do seu, convido os 3 para um churrasco. É zóio estatalado, boca mascando e barriga enchendo. Agora vamos orar ali. Ei, rapaz, não dá, estou cansado, trabalhei a noite toda, o dia todo. Mas sabe o que é mais lindo também? Que Jesus chama eles e diz assim, ó: minha alma está angustiada, para ensinar para nós. Os 3 me viram realizar muitos milagres e agora estão me vendo nessa aflição, porque esse é o Evangelho. Tem dia de milagres e tem dia de aflição. E eu pergunto, cadê o Judas? Cadê o Judas? Está no Getsemane? Não, mas vai aparecer? Vai. Vai, pastor? Vai. E vai aparecer quando? Lá no final. Por que ele vai aparecer lá no final? Lá no versículo 47, o Judas aparece. Mas o Judas no meu Getsemane? O Judas vem no meu Getsemane? Mas por que o Judas vem no meu Getsemane? Só para dizer onde eu estou, porque já está com o bolso cheio. Ou seja, fique tranquilo, Judas só vem no teu Getsemane se der lucro para ele. Ele vai lucrar com alguma coisa? Vai, então ele está contigo no Getsemane. Se ele não for lucrar, ele não fica. Mas o texto vai expondo para nós que Jesus passa essa agonia do Getsemane. Mas sabe o que é mais lindo? Que quando não tiver Pedro, quando não tiver João, quando não tiver Tiago, o texto diz para nós em Lucas versículo 43 do capítulo 22, e eu quero ler com você isso aqui. Capítulo 23, versículo 43 de Lucas. Quando não tem Pedro, quando não tem Tiago, quando não tem amigos. Capítulo 22 de Lucas, versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Oh, eu preciso dizer isso para alguém. Quando Pedro dormir, o João dormir e o Tiago dormir, Deus não dorme.
E lá de cima Deus diz: anjo, pastor, troca em miúdos, vou trocar. Quando lhe faltar socorro da terra, Deus enviará socorro do céu. Resista! Eu estou... Eu estou falando com alguém, trocando agora para nossa aplicabilidade, para a prática cristã, que está passando um Getsemane, dizendo: Senhor, eu vou para a tua ceia hoje, mas não suporto mais, não aguento mais, é tanta prensa, eu estou sendo espremida, que luta e crise é essa? Deus rasga o céu para dizer: se não tiver Pedro, se não tiver João, se não tiver Tiago, e o propósito meu é esse, para que você entenda que o céu se abrirá, o anjo descerá, e o teu alento e o teu socorro. Eu tenho uma palavra para dizer para alguém: esse Getsemane não vai te matar. As promessas de Deus na sua vida ainda estão em pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. O texto sagrado diz para nós, capítulo 26 de Mateus, versículo 45. Jesus chama a atenção deles: ainda dormes e repousais? É chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Se você pausar aqui e ir para João 18, você tem uma sequência exata. Tendo dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos, versículo 18, onde havia um jardim, entrou com eles. 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais dos sacerdotes e fariseus e alguns guardas, chegou até este lugar com lanternas, tochas. Fiquei pensando nisso, lanternas e tochas. Irmão, foram procurar a luz do mundo com lanterna e tochas e armas. Foram procurar a luz do mundo com lanterna e foram procurar com armas o Senhor dos exércitos. É incabível. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Fez o quê? Eu gosto disso. Ó. No jardim, sabido o que ia acontecer, ele adiantou-se. Se o primeiro homem, no primeiro jardim, se escondeu, o segundo Adão, no segundo jardim, a quem buscais? A quem buscais? Quando Jesus se adianta, a quem buscais? Deixa eu dizer uma verdade para alguém. Nas prensas da sua vida, fica tranquilo, Jesus se adianta. Vou aplicar mais uma vez para o seu coração. Nas prensas da sua vida, Jesus se adianta. E quando ele se adianta, o texto é lindo demais. A quem buscais? Jesus respondeu. Responderam-lhe a Jesus: o Nazareno.
Então Jesus lhe disse: sou eu. Ele só disse isso. A Bíblia diz que eles recuaram. Pastor, sou eu. Por que eles recuaram? Porque a mesma coisa do eu sou. A quem buscais? A Jesus. Sou eu. Um passo para trás. Sou eu. Mais um passo para trás. Sou eu. Caíram por terra. A palavra que eu tenho para o coração desta igreja é: o Jesus que está contigo no teu Getsemane, aleluia, o Jesus que está contigo nessa tua prensa, ele se adianta do processo e diz para o plano de Satanás: sou eu o Deus dessa família, sou eu o Deus desta igreja, sou eu o Deus desse obreiro, sou eu o Deus deste ministério, sou eu o Deus dessa casa, sou eu o Senhor dessa mulher, sou eu o Deus desse homem. Eu quero ministrar uma palavra para alguém aqui esta noite. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, ela vai prosperar, porque Deus lhe toma pela mão e diz: eu estou contigo nessa prensa de azeite. Olha só, eu encerro agora. Jesus passa pelo Getsemane, inicia a madrugada crudelíssima dos açoites, rompe a aurora da sexta e sobe para o Calvário. Oh, meu Deus! Na cruenta cruz romana, o meigo nazareno, frágil judeu, sem dizer uma palavra, vai subindo o Gólgota. Pastor, porque ele não disse nada para que hoje eu pudesse falar? Por que as suas mãos foram pregadas? Para que as minhas pudessem ser levantadas. Por que os pés dele foram pregados? Para que hoje os meus pudessem ir anunciando quem ele é. Mas às 3 da tarde, às 3 da tarde, está consumada. O que eu fiz está feito. Uma mulher me chama a atenção, e eu encerro agora. Uma mulher me chama a atenção, por nome Maria Madalena. Liberta dos espíritos imundos, está ela juntinho da cruz. Quando ela ouve Jesus dizer: está consumado, talvez não entende nada, e alguém diz assim para ela: sabe o que ele acabou de dizer? O que fez está feito. O que eu faço agora? Pode ir embora em paz. Mas o meu libertador vai morrer? Vai, mas o que ele fez está feito. E daqui 1 ano, o que ele fez? Daqui 10 anos, o que ele fez? Daqui 2022 anos. É por isso que nós estamos aqui. Aí sabe o que é mais lindo agora? José de Arimateia comprou um tecido finíssimo e foi até os maiorais e disse assim:
Me dá o corpo dele. Por quê? É que eu comprei um tecido fino e eu vou envolvê-lo. Você teve coragem de comprar um tecido fino para envolver um corpo morto? José de Arimateia disse: sim, para ensinar para nós até que ponto você investe num corpo morto. Fulano, já morreu, vai investir? José de Arimateia fez isso para ensinar para nós. Aí sabe o que é mais lindo? E eu encerro agora de verdade. Isso foi na sexta-feira. Jesus morreu numa sexta. Sábado e domingo o cartório era fechado. Segunda-feira foram buscar o atestado de óbito dos mortos da sexta. Viemos aqui buscar o atestado de óbito dos mortos da sexta. O cartorário disse: só tem 2. Mas e o outro? Não tem atestado de óbito para o outro? Não, aqui a gente só dá atestado para quem está morto. Agora, sabe o que é mais lindo nesse processo? Se você olhar lá do Antigo Testamento, o filho da viúva de Serepta, 1 Reis 17, foi ressuscitado através do ministério de Elias. O filho da viúva da Sunamita, 2 Reis 4, foi ressuscitado através do profeta Eliseu. O Eliseu caiu sobre os ossos do homem, 2 Reis 13. O filho da viúva de Naim, Lucas 7, foi ressuscitado através do ministério de Jesus. Lázaro, em João 11, foi ressuscitado através do ministério de Jesus. Dorcas, em Atos 9, foi ressuscitado através do ministério de Pedro. Eutico, Atos capítulo 20, foi ressuscitado através do ministério de Paulo. E eu fico perguntando: Jesus foi ressuscitado através do ministério de quem? Quem chegou lá e disse: Jesus, vem para fora? Ninguém. Por quê, pastor? Porque o texto diz assim para nós: o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder de a dar e poder tomar de volta. Eu encerro aqui. Sepulcro de Jesus é o único lugar que viajam horas e horas para chegar lá e tirar foto com nada. Porque o sepulcro está... A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está, o céu te adora, a igreja proclama a tua glória. Ressuscitaste, vivo está. E eu tenho uma notícia boa para dar para essa igreja: Jesus está vivo e está entre nós. Jesus está vivo e está entre nós. Elebande, camanaciente, elebara. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Da portaria ao altar da igreja, ao Jesus vivo, ao Jesus vivo, ao Jesus vivo, ao Jesus vivo. Deixa ver quem veio celebrá-lo, deixa ver quem veio adorá-lo, deixa ver quem veio adorá-lo. Ele, Mandicama, Urimácia, Terabahaya, até Paulistana tem o Jesus vivo.
está vivo, na sua última ceia ele disse assim: fazei isto em memória de mim. Aí Paulo escreveu para a igreja de Corinto: isto, quando fazemos, estamos anunciando a sua vinda. E enquanto ele não vem, até que ele venha, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Até que ele venha, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: escuta esse barulho, Satanás. Enquanto Jesus não venha arrebatar a igreja, a gente celebra a mesa. Está vivo, 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 está vivo. Eu estou sentindo a glória. De pé, de pé, de pé. Hoje pode ser a nossa última ceia na terra. Nós não reunimos aqui para chorar a morte do nosso líder. Nós não reunimos aqui para choramingar a morte de nosso líder. Mas nós nos reunimos aqui diante da mesa. Nós estamos declarando: ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte, está vivo. Eu quero orar por você. Sabe para que eu quero orar? Eu quero orar por aqueles que não estão suportando a pressão. Sabe por que Jesus deixou a tumba vazia? Porque ele não desceu da cruz. Se ele não desceu da cruz, ora antes subiu, porque não desistiu do Getsemane. Estou falando com alguém que estava pensando em parar, desistir, largar a mão disso. Deus me trouxe aqui para dizer para vocês: aguenta essa pressão. Suporta essa prensa. Porque nós vamos para um lugar que não haverá mais prensa. Não haverá mais lágrimas. Enquanto ele não vem, a gente senta na mesa, come do pão e bebe do cálice, ficando firme nesse processo. A trombeta vai soar, a igreja será arrebatada, e quando chegarmos lá em cima, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Aguenta, aguenta, porque quando a trombeta raiar, a igreja Emala choramassum perecando de rebas.